Nós temos hoje um assunto aqui que eu vou trazer para nós refletirmos, e eu queria muito que vocês pudessem perguntar, se tivessem alguma ideia, alguma dúvida, ou acrescentar ao que eu vou dizer, que é sobre o papel dos médiuns na comunicação. Esse tema, ele aqui, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, não é? Que Kardec codificou, ele é um livro de perguntas e respostas, então Kardec fazia as perguntas, o Espírito da Verdade respondia aquilo que ele perguntava, e foi assim codificada a doutrina. E a gente pode imaginar assim, a princípio, como é que ficava isso, né? Eles tinham tido as experiências das mesas girantes, e aí as respostas às perguntas que eram feitas. Então se perguntava e primeiro a resposta através de batidas, né? Havia um código que dizia tantas batidas é o A, tantas batidas é o B, e assim vai para o alfabeto todo. Aí depois das batidas vieram as mesas girantes, e aí se colocava num cesto, na mesa primeiro, depois no cesto, uma caneta, um lápis afixado, né? E aí essa cesta, ela escrevia, ela girava e escrevia, né, através desse lápis, escrevia a resposta. Aí eu fico imaginando, gente, o quanto eles tiveram que ter paciência e tiveram que persistir na experiência para se poder ter uma ideia do que era aquilo. Imagina que até então essas experiências não eram realizadas. E depois havia as experiências da comunicação oral. Mas essa comunicação escrita, nós podemos imaginar o empenho deles para chegarem a conclusões. E agora para codificarem, né, terem as respostas. Então, tudo bem, aquele fenômeno estava acontecendo. E aí Kardec, os estudiosos da doutrina, que não eram muitos naquele tempo, né, há 170 anos atrás, eles começaram a utilizar a lógica para a psicologia, as ciências, enfim, para poder trazer essa explicação de como isso funcionava. E eu acredito que até hoje, alguns de nós ainda pode pensar assim, quando vê um médium escrevendo, trazendo uma mensagem através da psicografia, ou um médium incorporado mesmo, as nossas queridas entidades aqui brasileiras, né, os pretos velhos, que tem todo aquele seu jeitinho tão especial, os caboclos. Então, como é você assistir uma incorporação dessa? O que você pensa disso? Não é? Como é você assistir, você ouvir um médium trazendo uma mensagem falada? Nós da doutrina, nós que estudamos, que já somos espíritas há algum tempo, né? E através do estudo a gente tem noção de como seja o processo, né? Esse capítulo ele fala especialmente do papel como é esse processo, como é que vem essa mensagem do espírito desencarnado para o espírito encarnado, quais são os fios de ligação aí, né? E porque muitas pessoas, às vezes até pessoas que já são da doutrina, mas especialmente as pessoas que são espíritas só naquele momento em que elas estão necessitadas de uma orientação, né? Isso acontece muito. Elas podem achar isso um negócio meio fenomenal, né? Como assim? Eu não digo numa mensagem, por exemplo, nós temos aqui uma mensagem do Evangelho, que nós podemos fazer uma preleção a respeito de um tema. Não é disso que eu estou dizendo, simplesmente. Mas é o fato de, por exemplo, uma pessoa, ela ir consultar uma entidade, pedir uma orientação espiritual, e essa orientação vai ser dada através de um médium,
que incorpora uma entidade. E essa entidade diz coisas para ela que nem ela mesma diria para ela sozinha, não é? Então isso fica um pouco chocante e parece que é algo mágico, assim, não é? Então nesse capítulo, o Kardec pergunta para o espírito, para o espírito da verdade, como é isso? Como acontece isso, não é? E o espírito da verdade diz assim, olha, todos nós somos médiums, todas as pessoas são médiums, né? O que é isto? É essa condição que nós temos de nos comunicar, não só através da fala, através do olhar, através da escrita, mas através de uma elevação e de uma energia totalmente diferenciada. Então, se todos nós somos médiums, quer dizer, todos nós podemos nos comunicar em espírito, o espírito encarnado com o espírito encarnado, o espírito encarnado com o desencarnado e o desencarnado com o encarnado. Se nós temos essa condição, existe um canal aí, né? Como é que isso acontece? E o senhor disse muito bem, né? Se nós estivermos em condições, especialmente os ambientes serenos, onde aquilo também possa acontecer, né? Que seja mais propício. No entanto, essa comunicação, o Kardec vem nos dizer aqui que ela se dá através do perispírito do espírito e o perispírito do espírito encarnado, o perispírito do médium. Então, o que acontece, a linguagem que é usada para essa conexão é o pensamento. Então, o espírito encarnado ou desencarnado, ele quer transmitir um pensamento, esse médium capta esse pensamento e ele é exposto, esta ideia, este pensamento, se torna audível, ou se pode observar, se pode escrever, não é? Através do perispírito. E como isso acontece, então? Kardec traz aqui uma questão que é muito debatida no espiritismo, que é o animismo. O que é o animismo? O animismo é aquela comunicação que é do próprio médium. Não é de um outro espírito, nem encarnado nem desencarnado, é do próprio médium. E é uma comunicação de um conhecimento da alma desse médium. Quer dizer, é um conhecimento deste espírito encarnado, um conhecimento deste momento ou de vidas que ele já tem, porque nós somos espíritos que vamos evoluindo e vamos agregando a nós conhecimentos. Então, cada um de nós tem aí um cabedal de conhecimentos que a gente nem imagina que tenha. Muitas vezes nós nos surpreendemos em algumas situações, às vezes uma situação mais difícil para nós, e a gente tem uma solução assim, fala, nossa, nunca nem tinha pensado nisso. Da onde vem isso, né? É porque já está guardado, é nosso, está lá no perispírito, né? Porque o perispírito ele tem lá registrado, é a caixinha preta, né, da alma. Tem lá registrado tudo aquilo que a gente já viveu. Então, o Espírito da Verdade vem aqui dizer para Kardec que não importa se uma comunicação ela chega até uma pessoa através do animismo ou realmente se é uma comunicação de um espírito comunicante. Muitas vezes aquele espírito ele quer passar uma mensagem e essa mensagem que ele quer passar, esse médium já tem aquele conhecimento. Então fica muito mais fácil. Por quê? Porque é compatível. É como quando a gente vai falar de um assunto, nós vamos falar de tecnologia, por exemplo. Estou fora, hein? Vamos falar do assunto mais fácil. O que, Mari? Eu tô brincando, que agora só se fala em metaverso. Nossa! O mundo paralelo. O mundo paralelo, Não, vamos falar de direito, Mari, que aí você sabe tudo. Né? Eu e a Mari vamos conversar sobre direito. Ela é uma advogada e eu sou uma simples professora, eu não entendo de leis.
Então, o que ela vai falar para mim sobre um assunto que eu colocar para ela, eu vou entender. Afinal de contas, eu penso, eu raciocínio. Mas tem coisas que eu não vou entender tudo muito direitinho. Aí fala, Mari, você tem que me explicar isso melhor, eu não estou entendendo. Aí ela fala, Irani, vai lá pegar a lei tal, o número tal, né? Então, a comunicação do espírito é exatamente assim. Quando o médium, ele possui algum conhecimento sobre aquele assunto, ou ele tem um raciocínio lógico, tem uma condição muito aberta de receptividade para essa mensagem, isso facilita muito. Agora, eu estou dizendo isso para vocês porque ele coloca aqui que essas comunicações, muitas vezes, podem vir através de um médium que não tenha preparo. E essa comunicação é tanto a falada quanto a escrita, né? Se o médium não tem um preparo suficiente, o espírito comunicante, ele vai ter mais trabalho para que esse médium possa transmitir exatamente aquilo que ele quer dizer, né? Então ele dá um exemplo assim, um espírito, ele quer trazer uma mensagem psicografada, e aí o médium não sabe escrever, é um médium analfabeto. Então vai ser muito mais trabalhoso para o espírito, porque ele não só vai ter que passar o pensamento, mas ele vai ter que pegar na mão daquele médium para fazer aquele médium escrever. Da mesma maneira, nós temos alguns médiuns que recebem comunicações em outra língua. Então, Kardec nos diz que isso é mais fácil. Por quê? Porque a comunicação se dá através do pensamento. A linguagem é o pensamento. Então, o espírito comunicante, vamos supor, eu ia dizer ele é russo, melhor não, ele é alemão, né? Então, ele vai passar aquela mensagem pelo pensamento. E o médium que nunca estudou alemão, que não fala alemão, ele vai receber naturalmente aquilo. Por quê? Porque é o pensamento, não foi a palavra que foi passada. Então, Kardec nos fala das comunicações psicografadas. Essas comunicações, elas têm a única dificuldade que existe aí é se o médium que recebe essa comunicação, ele é um médium muito despreparado. Agora, em casos em que haja missão, não é? Porque pode ser uma comunicação esporádica e pode ser uma missão, por exemplo, como a do Chico Xavier. Então ele até cita na nota do tradutor aqui o caso do Chico. Gente, eu ainda quero acrescentar aqui o Divaldo, né? Eu fico assim, estatelada quando vejo o Divaldo falar, porque tanto o Chico quanto o Divaldo, eles falavam sobre ciência, sobre filosofia, sobre geologia, sobre espiritismo, sobre tudo. Qualquer assunto que fosse trazido para eles, eles respondiam, e respondiam com acerto. Porque cada um de nós pode responder o que quiser, né? Mas veja as obras que Chico recebeu, né, de Emmanuel, de tantos espíritos. Então é comprovado ali que o que eles trazem através da ciência, por exemplo, é real, é correto, não é? Então, no caso de médiuns como o Chico, como o Divaldo, que eles têm uma missão a cumprir, então isso fica facilitado. Por quê? Porque em outras encarnações eles já deviam ter tido esse preparo. E porque eles são instrumentos extremamente dóceis a esses espíritos, eles sabem da missão. Então o espírito vem e ele escreve. A gente sabe do número de horas que o Chico escrevia por dia, né? Ele se dedicou a vida dele inteiramente a isso, né? Essa obra de caridade, a trazer esse conhecimento. Ainda o Espírito da Verdade diz, olha, há muito se fala às vezes a respeito de erros gramaticais, de letra que é assim o assado, mas isso tudo não tem a menor importância. Porque quando existem erros gramaticais, quando existe um espírito
traz uma mensagem, o médium psicografa e a letra é totalmente diferente da letra daquele espírito que quer se comunicar. Isso por conta do médium não ser tão bem preparado, adequado para aquela comunicação. Mas o que importa de tudo isso, gente, das comunicações, é na verdade o teor da comunicação, não é? Quando nós falamos em mediunidade e quando nós falamos num médium que recebe, por exemplo, um quadro, ele vai pintar um quadro. Eu não sei se vocês já assistiram pintura mediúnica, né? Mas é uma coisa assim, fantástica. Eu assisti e participei algumas vezes dos trabalhos do Gasparetto, há milênios atrás, né? Quando ele fazia, e é uma coisa assim, sabe, a gente fica estupefato diante daquilo, pela rapidez e pela, principalmente eu que não desenhei nenhuma casinha, gente, ver o Gasparetto fazer 2 telas ao mesmo tempo, cada tela com uma mão, assistir ele fazer 2 telas ao mesmo tempo, assistir ele fazer uma tela com os pés, em coisa de 5, 7 minutos, é uma coisa assim que é espetacular. Esse é o termo que eu uso, porque para mim foi espetacular. E eu assisti muitas vezes assim, trabalhando mediunicamente junto. Então, aquela coisa de pegar a tinta, tem um monte de tinta aqui, então pega qualquer tinta, não olha, não busca. Não é que olhou lá, não, é o verdinho agora, vai pegar o verde. Não, pega lá, faz, e aí as árvores são verdes, o céu é azul e tudo, sai aquela pintura maravilhosa. Da mesma forma, as poesias, não é? Ou trabalhos mediúnicos que não sejam de uma linguagem natural, assim, outro tipo de linguagem, né? Uma linguagem artística. Então, o médium, tem os médiums que já têm este dom para isso, que certamente, ou eles já exercitam isso, ou na profissão deles, ou nessa encarnação, ou eles já trazem isso de outras encarnações. Mas, nós estamos falando aqui, quando o Kardec fala do papel dos médiuns, ele vem nessa veia assim, bastante científica, mas nós não podemos nos esquecer da condição moral do médium também, não é? Então, não vamos falar em Chico Xavier, em Gasparetto, nesses médiuns que tiveram assim essa missão tão pontual, né? Tão expressiva, mas vamos falar de nós. Como é que isso funciona conosco? Não é? Então, existe um momento mediúnico que é um momento de transe. E muitas vezes é um momento de transe, um transe bastante acentuado, você pode perceber ali diferenças, não é? E outras vezes é alguma coisa muito natural. As duas coisas podem acontecer. Agora, tudo isso exige muito treino, exige muita disciplina, não é? Essa experiência ela tem que vir e ser feita. Vamos lembrar que o Chico perguntou para Emmanuel se a psicografia já estava boa depois de 3, 5 anos de psicografia. Ele falou, não, até agora a gente só estava treinando, agora vamos começar a trabalhar, né? E Emmanuel também dizia disciplina, disciplina e disciplina. Então não é assim, de qualquer maneira que a coisa pode acontecer. Muitas vezes nós podemos ver, por exemplo, um médium numa incorporação, no Evangelho no Lar, né? Existem as pessoas que fazem o Evangelho no lar, e graças a Deus, né, que todos precisamos fazer, devemos fazer, mas muitas vezes o Evangelho no Lar, ele começa a ficar uma rodinha de conversa. O que é isso? Vem a vizinha, vem o primo, vem não sei quem, vem não sei o quê, aí faz o Evangelho e aí um espírito incorpora, ou um espírito fala, ou ele escreve, um espírito se comunica ali. E isso é uma coisa bastante delicada, que não deve acontecer. O Evangelho no Lar não é uma sessão espírita mediúnica, não deve ser. Ele deve ser um momento de
de plena concentração ali nas preces, no estudo do Evangelho, não é? É um encontro tão delicado, o Evangelho no lar, tão maravilhoso, de serenidade, de harmonia, não é? E nós sabemos que muitas vezes começam os espíritos a incorporarem ali naquelas pessoas, naqueles médiuns que estão ali, pessoas que às vezes nunca pensavam que elas poderiam incorporar ou poderiam trazer uma mensagem, e isso pode acontecer. Não é? É errado? Não, não é errado, mas não é adequado no Evangelho do Lar, né? Nós temos que ter cuidado com isso. E, então, chegando nesse teor, a gente vai falar sobre essa condição moral. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós transmitimos. E esse cuidado, ele vem mais especialmente nos trabalhos de orientação mediúnica. Então, nós recebemos as entidades que trazem uma orientação para aqueles que chegam e solicitam uma conversa, solicitam uma orientação sobre algum assunto, não é? Então, é preciso ter muita cautela com isso, gente. Veja bem, nenhum de nós é santo. Por mais que a gente queira, ou por mais que a gente ache que a gente é, nenhum de nós é santo, não é? Nós somos todos muito imperfeitos. E, mesmo assim, nós temos um segmento que é o Evangelho de Jesus. Então, queremos fazer o melhor. Mas se o médium, ele não está muito conectado com essa verdade do Evangelho, com essa moral cristã, ele pode incorporar qualquer espírito que traga qualquer mensagem. E vai passar isso para uma pessoa, e a pessoa vai ter isso como verdade? Olha como é isso. A gente recebe aqui na casa, temos recebido nesses nós vamos fazer 34 anos esse ano. 34, Van? 33, né? Nós vamos fazer 33 anos. Agora em abril. É de 89. Nesses 33 anos, o que mais a gente recebe são pessoas que vêm buscar uma orientação e elas já vêm assim bem atrapalhadas, bem cheias de dúvidas, porque elas foram fazer um trabalho, disseram que elas tinham que fazer um trabalho tal, e elas fizeram o trabalho tal, mas aí a coisa ficou pior do que o começo da história, entendeu? Agora, eu me pergunto, como é que uma pessoa se coloca na mão de outra pessoa dessa maneira, dessa informação? Então, veja, eu não conheço nada do espiritismo, mas eu vou e falo, olha, você faça isso, faz aquilo, eu pego e faço. Nós somos seres encarnados que usamos a nossa racionalidade, e isso é fundamental nós pensarmos nisso. Nós não podemos fazer qualquer coisa assim. Da mesma maneira, essas orientações, se você passar por uma orientação e o mentor ali incorporado, o espírito incorporado no médium, ou você recebe uma comunicação através de uma psicografia e que diz para você fazer alguma coisa que é contra o que está no Evangelho de Jesus, acabou. Não tem que fazer. Nem o espírito do bem vai dizer para você fazer alguma coisa que seja contra a moral cristã. E tem muito disso, né? A gente tem aí em todos os postos, traga o seu amor em 30 dias, só pague depois do resultado. Jesus, o que é isso? E é mediunidade isso. É mediunidade, não é? Porque a mediunidade, ela se manifesta e cada um utiliza o que deseja, o que pode facilitar, o que pode seduzir o outro. Você pode usar as cartas de baralho, sabe? A cigana que lê a mão, a cigana que joga cartas, é a mesma coisa, aquilo tudo é mediunidade. Se é verdadeira ou não, cada caso é um caso, mas é o uso da mediunidade. E aí nós temos que ter discernimento. Então,
A pessoa que vai procurar uma orientação, né? Aqui ou ali, ou na casa espírita, ou na cigana, ou no tarô, ou sei lá onde. Se ela vai buscar uma orientação, é porque ela tem dúvidas, ela está num momento difícil. Ela está precisando de um direcionamento. E às vezes ela até já orou, ela já se colocou, ela já falou com Jesus. Mas, sabe aquele momento que tem hora que não vem nada, gente? Acho que todo mundo já passou isso, sabe? Você está tão enroscado, você está com tantas dúvidas, você está tão inseguro, que você não consegue entender a resposta. Por mais que você ore, nossa, é tão lícito você pedir ajuda, né? Então você vai, como eu acabei de dizer, você pode ir na casa espírita, você pode ir na cigana, você pode ir na moça do tarô, você sabe, nos búzios, né? E aí você tem uma orientação. E muitas vezes a orientação não é aquilo que a gente quer ouvir. Não é? A orientação é para te direcionar, você está pedindo um direcionamento. Então nós também temos que ter essa serenidade de receber a orientação, refletir sobre aquilo e depois tomar uma decisão, mas uma decisão que é nossa. Sabe? A gente ouve muito, não, mas o Espírito falou isso para mim. Tá. Isso bate com o seu coração? Você já orou, você refletiu? Você viu o que isso realmente tem a ver com você? Então, cuidado. Olha como você vai agir. Porque a responsabilidade, gente, pelos nossos atos é puramente nossa. Sabe? O Espírito pode dizer o que for. Você já pensou se fosse bom? O que esse Espírito aqui? O que esse Jesus nos falou? E a gente faz tudo? A gente não dá conta. Seria tão bom se a gente desse conta de viver segundo esse Evangelho. E a gente não dá conta porque o Mestre é um Espírito puro. E nós não somos espíritos puros. Nós queremos ser, nós estamos nesse caminho, mas nós não somos. E aí o Evangelho vem e me traz uma moral. E aí eu vou lá me consultar, me dão uma moral diferente e eu pego e faço. Vai. E aí a vaca vai pro brejo, né? Olha o que acontece. E muitas vezes nós também queremos uma solução rápida. A Cauê, que é o meu mentor espiritual, ele diz assim que a gente passa 10 anos numa trilha meio errada, sabe? Fazendo bobagem. E aí quando a gente saca que, nossa, meu Deus do céu, mas isso aqui não tá certo, eu quero mudar. Eu acho que é assim e eu já mudo. E não é assim. Ele sempre fala que no mínimo vai levar metade desse tempo que você usou para construir essa atitude, você usou 10 anos, você vai usar pelo menos 5 para consertar. Porque não é de um dia para o outro que a gente conserta. Não é porque eu desejo que seja assim, que já vai ser assim. Esse meu desejo, ele tem que mobilizar atitudes para que eu me reencaminhe. E o que é a vida se não é isso? Nós vamos na vida, nós vamos vivendo, nós vamos fazendo o melhor de nós. Mas, em alguns momentos, o resultado não é o melhor. E às vezes, quantos anos a gente demora para entender, né? Que o resultado foi aquele porque eu não tive a melhor ação. E tudo bem, então vamos retomar a rota? Vamos. Mas não é passe de mágica, gente, não existe passe de mágica. Não existe. Nem o Pai, nem o nosso Pai, que nos dá todo o poder, que nos ama a cada um de nós como filhos únicos que somos dele, nos permite isso, porque não seria justo para o nosso desenvolvimento. Nós estamos começando a estudar um livro agora, que é o Libertação, do André Luiz. E nesse primeiro capítulo, que começamos agora este mês, fala muito nisso. Fala sobre a misericórdia, que Deus é misericordioso, mas Ele também é justo.
E se a gente não curar alguns atos com a justiça, olha, Mari, eu pensei tanto em você quando eu li isso. Alguns atos, eles têm que ser curados com a justiça e não com a misericórdia, porque senão a gente não aprende. Senão a gente não aprende. Então, neste mesmo capítulo, achei tão interessante, isso me veio agora, nesse mesmo capítulo fala que o espírito encarnado da Terra, ele é muito romântico, e é uma expressão que eu gosto de usar, porque a gente romantiza a vida, sabe? E então ele diz assim, que esse espírito nosso romântico, apoiado por algumas religiões que são muito paternalistas, fazem com que a gente não evolua. Por exemplo, nós temos na Igreja Católica que você peca e você confessa, e o que acontece? Teus pecados estão perdoados. Assim. Aí você peca de novo, né? Porque se eu vou pecar, eu vou me confessar, vou rezar 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria, e meus pecados estão perdoados, qual é o estímulo que eu estou tendo para rever o meu comportamento e não agir mais daquela maneira? Então, André Luiz nos traz isso, fala que existe esse romantismo da nossa parte, mas existe esse paternalismo também de muitas religiões. E esse paternalismo, ele vai contra, é uma ideia contrária à justiça de Deus. Né? E é tão lindo que André Luiz ainda fala lá, que nós, quando nós temos um nível consciencial mais evoluído, nós não podemos usar as mesmas armas daquele que nos feriu. Não é lindo isso, gente? Né? Nós não podemos usar, se alguém te feriu por isso, por palavras, por obras, não sei o quê, você não pode usar a mesma arma senão seria olho por olho, dente por dente. No entanto, existe a justiça divina, e a justiça é exatamente para que eu aprenda, e aprender, gente, às vezes dói, né? Às vezes é difícil. Eu fiz um link aqui desse papel dos médiuns com o Evangelho segundo o Espiritismo, no 21º capítulo, que fala sobre falsos cristos e falsos profetas, não é? E eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que eu achei interessante nesse link que o meu pensamento trouxe sobre as comunicações, o nosso papel como médiums, né? E aqui eu estou falando não só como médium de trabalho na casa espírita, mas como espírito encarnado que somos, e todos somos médiums. Olha o nosso papel aqui nessa sociedade em que vivemos, né? Então, aqui no Evangelho, ele diz assim: os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que ele não faz. O Espiritismo não faz milagre. O Espiritismo não produz prodígios, né? Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o Espiritismo vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômeno até agora incompreendidos, o Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Então ele vem dizer, olha, cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas, cuidado com aquilo que você ouve, não é? Nós podemos buscar tudo o que desejarmos, mas cuidado com aquilo que você recebe. Porque não está nas mãos do Espiritismo, nem de religião nenhuma,
como num passe de mágica, uma solução. A solução, gente, está sempre dentro de nós. Está dentro de nós. Vamos lembrar o mestre, quando ele fazia os milagres, e os discípulos falaram: mestre, mas puxa, a gente já tentou tanto, a gente não consegue fazer como você faz. E Jesus falou: olha, vocês têm pouca fé, porque eu sou filho do Pai, tanto quanto vocês. E vocês podem fazer isso que eu faço, e até muito mais. Então, veja, está tudo dentro de nós. E a doutrina, essa bênção dessa doutrina, ela vem nos dizer para que nós possamos refletir. Nós temos, gente, diante de todas as situações, nós temos que refletir, nós temos que discernir, formar a nossa opinião. A minha opinião é minha, é diferente da sua, diferente da outra, diferente da outra. Por que cada um tem uma opinião a partir de uma verdade? Porque cada um de nós está num grau de consciência, está num grau evolutivo, mas isso não invalida a opinião do outro. Todos podemos ter opinião, porque cada um sente de um jeito, cada um entende de um jeito. Então, é tão lindo isso quando Jesus fala da fraternidade, porque é exatamente através da fraternidade, quer dizer, eu vivendo com as minhas limitações, com os meus conhecimentos e com os meus erros, conseguindo partilhar aqui na Terra a minha vida com o seu Vitor, que tem as restrições deles, tem as limitações e os conhecimentos dele. E com a Thelma, e com o senhor, e com a senhora, e com cada um de nós. Isso é a fraternidade, não é? Muitas vezes a gente entende a fraternidade como se fosse assim: não, você tem que amar todo mundo. Ah, nego, não vai dar para amar todo mundo. Você fala isso porque você não tem um cunhado que eu tenho. Não é assim? Mas não foi isso que Jesus falou. Ele não falou para a gente amar incondicionalmente a todos. Ele falou: olha, conhece-te, sinta como você é. Tá vendo umas cacas que você tem? O outro também tem. E ele te tolera, então tolere o outro. Tolere, às vezes não amando, mas numa convivência de paz. E é isso que vai mobilizar, gente, essa nossa evolução. Essa nossa condição para que nós caminhemos e possamos agregar em cada um de nós um nível de consciência diferenciado, não é? Olha, nós estamos passando aí agora com essa guerra. O que é isto? 2021, onde historicamente nós já conhecemos todas as outras guerras e temos aí os árabes ainda se matando. Em nome de Deus, não é? E agora, para que isto? Sabe? Um ganho territorial, será que é só isso? Olha como a gente fica, olha como esse espírito encarnado, que detém em si essa inteligência, pode num dado momento optar em guerrear dessa maneira, não se importando quantas cabeças vão rolar. Então, veja bem, todas essas realidades servem para a nossa reflexão. E esta nossa reflexão vai começar no conhece-te a ti mesmo. Como eu sou, como eu ajo, quais são as minhas limitações. Quais as interpretações do mundo que eu faço através dessa minha limitação? Porque, gente, em sã consciência tem coisa que a gente não aguenta. Tem coisa que a gente não pode, por mais legal que a gente queira ser, não é? Porque para nós somos os legais do mundo. Nós somos o que há de melhor. Mas por mais que a gente se sinta assim,
Por um outro lado, a gente sabe que a gente tem um departamento que é incontrolável por nós, sabe? E isso, ao invés de nos trazer, ai meu Deus do céu, não. Graças a Deus que eu percebo isso, porque aí eu vou saber que aquela outra pessoa que é um desafeto meu, ela também sofre assim, ela também sente assim, e esse sentimento de impotência traz nela um dissabor, uma desilusão. Então aqui nessa nossa terrona de Deus, existe a desilusão. Por que que existe a desilusão? Porque por mais que o nosso raciocínio possa, deseje, queira, às vezes não é possível, porque não depende de nós. E às vezes não é possível porque depende de nós e nós ainda somos incapazes. Então está tudo certo, está tudo em paz. Então vamos viver assim conscientemente, como somos, sabe? E é tão gostoso, olha aqui, essa Maria, quando você constata que você não dá conta de uma tarefa, quando você constata que não dependeu de você e por isso a coisa não saiu, ou quando você constata que dependeu de você e mesmo assim a coisa não saiu, repouse no manto de Maria, tudo passa. Falta um tiquinho ainda para eu conseguir. E se eu não consigo agora, vamos esperar em Jesus. Amanhã é um novo dia. Depois eu poderei. E, gente, é tão legal que, ao invés no depois, eu vou ver que eu não precisava daquilo. Quantas vezes a gente se debate para ter um negócio qualquer, sabe, alguma coisa material, ou é um sentimento, ou é o que for. A gente quer tanto aquilo, e a gente sofre tanto porque não conseguiu aquilo, e dali a pouco Deus vem nos mostrar que não era aquilo, e veio coisa melhor. É tão comum isso acontecer na nossa vida. Então, queridos, vamos viver na paz, sabe? E essa paz, ela é filha da fé, da confiança que nós temos nesse mestre que veio nos trazer essas propostas, que veio nos trazer essas falas, essa realidade. Vamos confiar. E assim, confiantes, a gente vai fazendo o nosso melhor. Eu não sou Madre Teresa de Calcutá, eu não sou o Chico Xavier, eu não sou São Jorge, guerreiro, não é? Eu não sou Nossa Senhora Aparecida, esses espíritos maravilhosos, mas eu sou aquele espírito que está fazendo o melhor para cumprir nesta encarnação tudo aquilo que esta vida me proporciona. E essa vida é tão maravilhosa, essa vida tem coisas deliciosas, ela tem o sorriso do filho, ela tem o abracinho do neto, já ganhou um abraço do neto? Que coisa deliciosa, meu Deus! Ela tem churrasco. Amo um churrasco, seu Vitor, você gosta? Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta, seu Vitor, eu também? Vamos fazer um então, seu Vitor? Vamos, né? Vamos lá. E tem quem gosta de feijoada e quem gosta de vegetariano também, tudo bem. Essa vida tem coisas maravilhosas. Então, gente, quando os problemas chegarem, o que é o problema? É aquilo que eu fico querendo e que a coisa não anda, que a coisa não resolve. Tem uma gavetinha ali, você põe lá e fala, Jesus, cuida disso que eu não estou dando conta. E segue a tua vida. Quando menos você espera, a gaveta está aberta. E o papel não está nem mais lá. Já está resolvido. Já está resolvido. Então isso se chama fé, se chama confiança, não é? E onde é, Irani, que a gente vai buscar esse combustível para ter essa fé? Aqui no Evangelho.
lendo este evangelho e tendo o entendimento do momento, que cada hora nós temos um entendimento, que a mensagem é única, mas nós, dentro dos nossos patamares evolutivos, vamos entendendo de maneiras diferentes. Nós vamos buscar essa fé, gente, aqui, ó, com esse nosso encontro, com esse nosso olhar para cada um de nós, com esse nosso coração que vibra, buscando, todos nós estamos aqui, querendo o quê? Queremos ser felizes, querendo paz, querendo serenidade. Isso nos fortalece, não é? Nos fortalece a vida aí, quando eu vou no meu trabalho, quando eu faço as coisas que eu tenho que fazer lá. Sabe, a vida me fortalece quando eu estou na minha família, às vezes com tudo bem bacana e às vezes tendo que enfrentar uma situação com um filho que não é bem aquilo que eu gostaria, mas tudo isso é força e tudo isso nos mostra claramente a fé, e é através da fé que nós vamos vivendo em paz, que vulgarmente é chamada felicidade. O que é esta felicidade? Se não estarmos confortáveis como estamos, do jeitinho que a gente está, com a casa que está faltando isso, com o carro que eu tenho que trocar o pneu, com o meu marido que não sei o quê, com o meu filho que não sei o quê, não é? A paz não é uma angelitude, porque nós não somos anjos. A nossa paz aqui é calmamente convivermos com o imponderável, com aquilo que não dá para ser. Mas vou caminhando e vou vivendo. Vamos? Que Deus nos abençoe, que vocês possam ter um feriadinho aí, né? Bacana, de serenidade, de descanso. Esse feriadinho que eu nem entendi, porque disseram que não ia ter carnaval, baile, rua, né? Falei, bom, então não vai ter feriado. Para que vai ter feriado? Se vai ter depois? Eu não entendi nada disso, gente. Mas é bom um descansinho, não é? Então que a gente possa descansar, que vocês, se vocês quiserem, leiam aqui o capítulo 19 do livro dos médiuns e o capítulo aqui 21 do Evangelho, falsos cristos e falsos profetas, e que a paz reine em nossos corações. Vamos orar. Amado Jesus, Mestre de amor, estamos aqui, Senhor, envolvidos pelo Teu Evangelho, mais uma vez e mais te buscando, Jesus, para que este Teu Evangelho possa agasalhar os nossos corações. Amado Mestre, alimenta-me, Senhor, com a doçura do Teu olhar. Alimenta-me, Mestre, com a clareza das Tuas palavras. Alimenta-me, Jesus, para que eu partilhe aqui na terra todos os momentos que eu estou vivendo e que ainda irei viver, para que eu sinta que este caminho está aberto para todas as minhas experiências. E eu quero, Jesus, eu te digo aqui agora com firmeza, que estas minhas experiências possam ocorrer sob o Teu jugo, sob a Tua lei de amor e fraternidade, para que o resultado das minhas batalhas seja sempre um aprendizado a mais, a vitória da conquista da paz.
Amado Jesus, hoje te pedimos com toda a força do nosso amor, do mais profundo do nosso coração, Jesus. Guarde, Senhor, todas as pessoas que estão em sofrimento, quer seja por causa das dores físicas, quer seja por causa das más condições de vida e sobrevivência na terra. Protege e ampara, Senhor, o espírito encarnado que sofre, que chora, que passa por situações incontroláveis. Abençoa, Jesus, as cabeças dos mandatários da terra, para que a paz seja uma realidade. Abençoa, Senhor, os pais que choram a perda dos seus filhos, os jovens, Senhor, que tanto têm de ilusão e de sonho em suas mentes e que ora percebem que o sonho e a ilusão têm um controle que está fora deles. Liberta, Senhor, a terra destas guerras. Permite, ó Pai, que os corações possam pulsar em amor, em fé e em esperança, e que a paz se faça, Jesus, em todo canto da terra. Amado Mestre, ainda, Senhor, te pedimos por nós, por cada um de nós, Jesus. Precisamos, Mestre, de saúde, saúde para o nosso corpo, para que possamos viver e cumprir aqui a proposta desta encarnação. Amado Mestre, precisamos de ideias claras, de projetos certeiros. Precisamos, Senhor, dirimir as dúvidas que atrapalham o nosso caminhar. E ainda, Jesus, nós te pedimos, traz para cada um de nós o aconchego do manto da tua mãe, de Maria, aquele mesmo aconchego, Jesus, que tu recebestes tantas vezes. Que Maria abrace a cada um de nós, nos protegendo, nos fortalecendo, abrindo os nossos caminhos para uma vivência serena e harmoniosa. E que assim, alimentados pelo amor de Jesus, pela fé que temos nesta vida e no amor do Pai por nós, caminhemos sempre em paz. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.